palavra do Senhor, nós já temos ouvido Ele falar, Ele ministrar os nossos corações desde o início do culto e não será diferente agora. Abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo 1,17. O livro de 1 Timóteo 1,17. Nós estamos há quase 2 meses ouvindo sobre honra e que responsabilidade. A penúltima mensagem, acho que pelo menos por hora, né? Vai continuar sendo ministrada, mas por esses 2 meses a penúltima mensagem. E depois de ouvir tanta coisa boa, tanta bagagem, tantas chaves que o Senhor liberou aqui, é realmente um privilégio poder estar aqui. E eu tenho aprendido muito. Eu não sei vocês, mas eu tinha uma visão totalmente diferente de honra. E eu aprendi muito esses dias aqui, porque na minha mente, irmãos, eu vou ser bem sincero com vocês, na minha mente, quando a gente começava a honrar, beirava a bajulação. Me apegava muito ao versículo de dar honra a quem é digno de honra, dai a todo mundo aquilo que deveis, quem é temor, temor, quem é tributo, tributo, e quem é honra, honra. Eu me apegava muito a isso e por vezes acabava achando que a honra beirava a bajulação, mas na verdade não é assim, né? A gente aprendeu muitas coisas aqui e eu sei que o Senhor ainda vai ministrar muito mais. E 1 Timóteo 1,17 diz assim: ora, ao Rei dos Reis, ao Rei dos séculos imortal, invisível, ao Deus único, sábio seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Eu me coloco à sua disposição para que o Senhor me use para transmitir à tua igreja aquilo que o Senhor já tem ministrado ao meu coração. Eu peço que o Senhor continue conosco e fale a cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. É muito bom quando a gente amplia nossos horizontes, né? E a gente aprende coisas novas. E a sensação que eu tenho é que desde a primeira ministração, acho que o pastor Leandro, não foi que ministrou no primeiro dia de festa, desde aquela primeira ministração, a sensação que eu tenho é que a cada palavra, a cada mensagem, Deus vem me dando um pedacinho dentro de cada uma daquelas mensagens. E Deus falou muito comigo sobre a gente oferecer a Ele uma honra verdadeira, oferecer a Deus uma honra sincera, para que a gente consiga honrar os nossos irmãos. Porque às vezes a gente se limita muito ao que nós podemos oferecer a Deus. Muitas vezes nós estamos trabalhando para Ele, nós estamos fazendo coisas para Ele, mas não estamos fazendo a vontade do Senhor. E se a gente não conseguir ter esse entendimento de que a gente precisa primeiro glorificar a Deus, adorar a Deus, honrar a Deus, para depois fazer isso aos homens, acho que a gente vai estar fazendo um negócio meio manco. Porque se eu estou honrando meu irmão, eu digo que é por amor, mas eu não compreendo o amor de Jesus, eu não compreendo o amor que fez um Deus se entregar por mim na cruz do Calvário, que fez me redimir dos meus pecados. Isso em algum momento vai se tornar idolatria, porque não vai ser um amor genuíno, não vai ser um amor sincero, não vai ser um amor bíblico. Em algum momento isso vai se tornar idolatria. Se eu vou honrar ao meu irmão pelo serviço que ele pode me oferecer, e eu não entendo que a Bíblia fala que é muito melhor a gente servir, que é muito melhor a gente se tornar pequeno, em Marcos 10:43 fala assim: não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante de vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo de todos. Porque aquele que veio lá do céu veio para nos servir. Ele é um Deus, mas ele veio para nos servir.
E se eu honro apenas por uma necessidade ali no momento, assim, eu vou honrar a Juscelia aqui porque a Juscelia pode me oferecer algo. Isso, irmãos, é uma mentira. E não está dentro daquilo que nós temos aprendido aqui. Não é isso que nós temos aprendido aqui nesses últimos 2 meses. Nós ouvimos aqui mensagens que falaram sobre o amor e a honra andar juntos, lado a lado. O evangelista Yuri e a pastora pregou sobre isso, sobre o bom samaritano, sobre nós amarmos o nosso irmão. E através disso nós também honrarmos a vida dele. A diaconisa Ilana falou um pouco sobre a honra e o autocuidado também andar lado a lado. Porque se nós somos templo do Espírito Santo, nós precisamos também cuidar de nós, para que nós possamos exercer honra sobre a vida daquele que nós amamos também, não é verdade? E glorificar a Deus exige um certo padrão de excelência. Porque Deus, ele não vai aceitar, como o pastor sempre fala aqui, cordeiro manco, né? Ele não vai aceitar que a gente vai lá e pegue o resto e entregue para ele. O Senhor, ele é digno de primícia. O Senhor, ele é digno de receber aquilo que está no topo. Se eu recebo o meu pagamento, o Senhor é digno que antes de eu fizer qualquer coisa, eu tire dele e dê para ele, não é verdade? Se eu venho aqui adorar o Senhor, se eu venho aqui ministrar o louvor, a palavra, a oferta, ou fazer uma abertura de culto, eu não posso vir de qualquer jeito. Eu vou estar oferecendo um cordeiro manco. Então, para mim poder conseguir glorificar o Senhor, eu preciso ficar atento a um padrão de excelência. E como eu posso honrar a Deus de uma forma sincera? Eu posso colocá-lo em um lugar de honra, um lugar de destaque em minha vida. Lá em Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Tudo que eu fizer, eu preciso reconhecer que é o Senhor quem tem me conduzido, que é o Senhor que tem me levado até lá. E é bem verdade que muitas vezes, em alguns momentos de dificuldade, a gente não tem uma visão clara sobre isso. Porque às vezes o aperto, aquele desespero acaba tomando a nossa mente. E a gente não consegue enxergar que muitas vezes é o Senhor que está nos permitindo passar por esse caminho para que a gente chegue em algum lugar. Mas aqui a Bíblia fala que quando nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, por mais que eles pareçam tortuosos, por mais que eles não sejam bons aos nossos olhos, por mais que eles não nos agrade, Ele endireitará as nossas veredas. E não é fácil, irmãos, não é fácil a gente olhar para algumas situações e ver que o Senhor está conduzindo, mesmo que seja uma situação ruim. Esses dias eu ouvi uma frase que me quebrou por inteira. Eu estava no hospital ainda com a Yasmin e eu estava ouvindo a canção e ali embaixo na canção, a autora colocou assim, que é muito difícil a gente conseguir compreender que o Deus soberano, que criou todas as coisas, que desde a fundação do mundo conhece todas as coisas, que desde a fundação do mundo sabe quem seria eu ou quem seria vocês, que o Deus que desde a fundação do mundo sabe o que vai acontecer daqui a 1000 anos, que retém todo o poder em suas mãos, escolheu me esmagar, escolheu me moer, escolheu fazer de mim naquele momento um vaso de barro e quebrar todinho. É muito difícil. É muito difícil eu ter esse entendimento no meio de uma prova, no meio de uma tribulação, que o Deus soberano escolheu me esmagar. Mas ainda assim Ele continua soberano. Ainda assim Ele continua sendo quem Ele é. Porque não vai ser a minha circunstância, a minha tristeza, o meu desafio que vai mudar quem Deus é. Muito pelo contrário, vai glorificar o nome dEle. E nós precisamos honrá-lo mesmo em situações difíceis, colocar Deus em lugar de destaque em nossas vidas. Só que muitas vezes não é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos erguendo um altar de adoração em nossas vidas, em nossas casas e entregando para outras coisas. Nós podemos também honrar a Deus convidando Ele para fazer parte das nossas vidas e de nossas decisões. A Bíblia fala lá em João 2 que Jesus e seus discípulos e seus irmãos e sua mãe foi convidado para um casamento em Caná. E ali durante aquele casamento o vinho acaba. E Jesus ele já estava ali e ele opera um milagre.
Agora, você já pensou aquela situação, se Jesus ele não estivesse naquele lugar? Se Jesus precisasse ainda falar assim, olha, vai lá, eu conheço alguém que pode fazer um milagre aqui, ou eu conheço alguém que pode resolver o seu problema. Mas Jesus ele já estava ali. Aqueles noivos tiveram a consciência de convidar Jesus para que ele estivesse naquele casamento. E por convidar Jesus, eles receberam um milagre imediato. Na hora que o vinho acabou, além deles ter recebido o milagre, ainda foi um vinho melhor do que o que eles mesmos haviam comprado. Então, quando nós convidamos Jesus para fazer parte da nossa vida, convidamos Jesus para poder nos ajudar em nossas decisões, é sempre assertivo. Não tem como dar errado. Porque sempre a vontade dele vai ser a que vai prevalecer em nossas vidas. O nome dele vai ser glorificado, ele será exaltado e nós desfrutaremos de bênçãos, porque nós estaremos fazendo a vontade dele, estaremos no centro da vontade dele. E como o diácono Ralph leu aqui, nós podemos honrar, glorificar a Deus também com os nossos bens. Provérbios 3:9 fala: honra ao Senhor com todos os teus bens e com as tuas primícias. E os seus celeiros serão fartos, né? A gente sabe que nós podemos honrar o Senhor também com os nossos bens. É uma forma de adoração. E quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor é meu provedor. Eu confio no Senhor para fazer o que lhe apraz. Eu confio no Senhor porque eu sei que eu não serei enganada. Eu confio no Senhor porque eu sei que ainda que demore, ainda que não seja no meu tempo, eu sei que em algum momento o Senhor irá prover na minha vida. Honrar é você distinguir, você fazer essa diferença, você falar assim: olha, eu sei que eu tenho muitos meios, eu tenho muitos métodos para poder conseguir fazer isso, mas eu confio no Senhor. Como foi falado aqui, quando o povo de Israel estava no deserto, Deus deu o maná para eles, mas deu uma ordenança: você pegue somente o suficiente para um dia. Confie que amanhã de manhã, quando vocês acordarem, de novo vai ter um maná aqui para vocês. Só que é difícil, né, irmãos? É mais fácil a gente falar, mas ainda assim, quando nós fazemos isso, nós estamos honrando ao Senhor, nós estamos glorificando ao Senhor. E mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não perceba, tem pessoas que olham para nós e somos a Bíblia que ela vai poder ler. Então ela olha para aquilo e fala assim: não, aquilo ali realmente é Deus. Porque se não fosse Deus, aquilo ali não poderia acontecer. Realmente ele estava sem saída, e se não fosse Deus, não teria como fazer nada, não teria como ter uma solução. Então, por muitas vezes, nós precisamos lembrar também que a nossa vida, ela vai chegar a outras famílias, ela vai impactar outras pessoas, e o Senhor vai ser glorificado através das nossas decisões. Amém? Vocês estão entendendo? Tudo vem do Senhor, irmãos. E muitas vezes honrar o Senhor também vai ser honrar o que nós carregamos. Lembrando que todo o poder vem dele e que a nossa carne não é predominante em nossa vida. E é difícil, né? É difícil todos os dias a gente escolher matar a nossa carne, vencer a guerra da carne contra o espírito. E em Gálatas 5:16 e 17 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E como é difícil. A gente tem como exemplo Jesus, que veio à Terra e conseguiu manter uma vida de santidade. Mas a própria Bíblia diz o quanto é difícil nós conseguirmos vencer a carne todos os dias. E se hoje você conseguiu vencer essa guerra, você pode ter certeza que amanhã você vai ter que lutar ela toda de novo. Porque não é fácil. Às vezes você vai estar lá achando assim: Deus, obrigado, eu consegui vencer aquele pecado, eu consegui hoje me santificar essa semana, esse mês, nunca mais eu cometi aquele pecadinho de estimação. E quando você pensa que você está forte, você cai. O velho homem está lá e ele dá as caras novamente. E como não glorificar a Deus através disso, irmãos? Como não glorificar a Deus através da escolha de todos os dias falar assim: Senhor, eu te escolho. Hoje eu te escolho novamente, Deus. Hoje eu não vou fazer aquilo que te desagrada por amor. Porque eu sei quem você é, eu sei de onde você me tirou e eu sei de onde o Senhor me resgatou. E é muito difícil a gente conseguir manter
uma vida de santidade, mas não é impossível. Através de jejum, através de oração, nós podemos conseguir manter uma vida de santidade. E quando nós colocamos em prática o que nós aprendemos, quando nós colocamos em prática o que a Bíblia diz, nós estamos aptos para poder conseguir exercer uma honra. Porque até então, se nós fizermos de forma superficial, não vai ser de verdade. Eu posso chegar, talvez, para o pessoal que trabalha com coleta de lixo e falar assim: não, eu te honro, obrigada por você passar aqui todos os dias, não é um trabalho fácil, você recolhe o lixo, mas quando quebra um vidro lá em casa, aí eu pego e coloco dentro de uma sacola. Eu não tenho cuidado de colocar dentro de uma embalagem que não vai, talvez, fazer com que aconteça um acidente. A gente está aqui, o pastor, ele foi bem cirúrgico quando ele disse que nós estamos começando uma cultura de honra. Porque a cultura, ela é um conjunto de características. Elas são tradições, são hábitos, são valores, são mudança. É uma rotina que nós vamos ter que exercer dia após dia. É uma rotina que nós vamos começar a fazer de uma forma que se estabeleça dentro da nossa visão, dentro da visão que Deus deu ao pastor e à pastora. E gera também uma expectativa. E para uma cultura ser estabelecida, ela requer um trabalho árduo. Ela requer novos hábitos e requer dedicação. Não vai ser do dia para a noite. Não vai ser um trabalho fácil. Não vai ser um trabalho que vai chegar daqui 2 meses e a igreja vai estar numa unidade de honra. Não vai ser. Quando um bebê nasce, é bem difícil você conseguir dormir. Eu ia falar uma rotina do sono, mas é bem difícil você conseguir dormir. Porque é uma criança que passou ali 9 meses dentro da barriga e ela está se adaptando fora do corpo da mãe. E é uma bagunça. A mãe não dorme, o pai não dorme, a criança não dorme, a criança chora, a mãe estressa, o pai trabalha e é uma loucura. Só que nós precisamos estabelecer uma rotina para aquela criança, para que ela entenda quando é a hora dela dormir. Lá em casa eu tinha, né? Agora eu nunca deixei minhas meninas dormir na cama comigo. Elas precisavam dormir no berço delas. Elas precisavam entender que aquele era o canto delas de dormir. E não foi fácil. Na primeira noite teve choro, na segunda teve choro, na terceira teve choro, mas com o tempo aquilo foi virando uma rotina, foi virando uma cultura e elas, apesar de serem bebês, entenderam que quando estava no berço era o lugar delas dormir. E da mesma forma é o que nós estamos começando aqui. Não vai ser fácil. Vai precisar de muita dedicação, vai precisar de muita oração, vai precisar por vezes chegar no pastor, na pastora e falar assim: olha, conte comigo, a gente está aqui, está difícil, eu estou vendo aqui como estão as coisas, mas a gente está aqui. A gente precisa pegar junto, pegar um na mão do outro e falar aqui: olha, estamos juntos, não largo. Porque se é uma visão dada por Deus para a nossa igreja, nós precisamos abraçar. Se aqui nós somos uma família, nós precisamos grudar um no outro e falar assim: não, a gente está junto e a gente vai conseguir. A gente vai exercer isso, a gente vai trabalhar nessa honra. E você pode estar falando assim: o que a honra tem a ver com relacionamento? Tem. Porque se eu não tenho relacionamento com o Senhor, se eu não tenho um relacionamento íntimo e sincero, não tem como a gente exercer de uma forma genuína. Não tem como eu exercer de uma forma bíblica. Não tem como eu exercer de uma forma que as pessoas, aqueles que ainda não conhecem Jesus, olhem e desejem. Falam assim: não, eu quero fazer parte. Honra vai além, irmãos, de um culto, vai além de uma palavra. Esses dias, acho que a Sara colocou lá no Instagram o que você tem aprendido, né, sobre honra. E o que me chamou a atenção é que o que nós estamos aprendendo não vai ser aplicado somente aqui. Vai ser aplicado no nosso dia a dia, vai ser aplicado em casa, com o meu esposo, com as minhas filhas, com os meus pais, com os meus pastores, com a minha família, com os meus amigos, até chegar aqui. Se nós começarmos a viver isso como realmente uma rotina, uma cultura, as nossas vidas serão mudadas. As nossas vidas serão transformadas pelo que nós estamos vivendo aqui. E nós só começaremos a colher os frutos de uma forma integral quando o nosso coração for um solo fértil que foi adubado e regado pela palavra de Deus e por um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor. Só que é difícil porque muitas vezes nós estamos em falta com isso.
É difícil porque muitas vezes nós estamos em falta com Deus. Nós até viemos aqui à frente, nós pregamos, nós ministramos, nós cantamos. Mas como está o nosso particular? Na hora que nós dobramos o joelho, será que a gente consegue encontrar palavras para poder dizer a Ele? Ou será que é difícil porque a falta de hábito tem nos impedido? Ou porque a nossa correria tem nos impedido de ter um tempo de qualidade com o Senhor? Não só aquela oração que a gente ajoelha e fala assim: Senhor, obrigada pelo meu dia, abençoa a minha noite, abençoa o meu alimento, obrigada pelos meus filhos, pelo meu marido, Senhor, abençoa. Não, mas aquela oração que fala assim: Senhor, estou desesperado pela tua presença. Deus, eu estou desesperado por te sentir e por ver uma manifestação real de ti. Eu estou desesperado e eu preciso te ouvir, eu preciso sentir, eu preciso viver milagres. Eu estava assistindo um culto semana passada, uma pastora que o foco dela é trabalhar com mulheres. E enquanto ela estava encerrando ali para poder já finalizar a mensagem, um dia normal, irmãos, veio uma moça da cadeira de rodas, que já havia anos que ela não andava. E ela vem ali empurrando a cadeira de rodas sentada, e ela chega na beira do altar e ela levanta. Ela pega a cadeira de roda e ela coloca para lá, como se fosse assim uma coisa natural do cotidiano, sabe? E eu olhei para aquilo e eu falei assim: o que está faltando? Se Deus é o mesmo, está faltando o quê? O que está faltando para a gente poder continuar vendo esses milagres hoje em dia? Eu não tenho tanto tempo de cristã, acho que em torno de 12 para 15 anos. Mas quando eu entrei, quando eu comecei a visitar a igreja, eu ainda ouvia algumas pessoas falando: não, há pouco tempo atrás a gente estava num culto e tinha alguém lá que era surdo e começou a ouvir, tinha alguém que era cego e começou a ver, tinha alguém que não conseguia falar e o Senhor curou, tinha alguém que tinha um tumor no seu corpo e Deus curou. Se Deus não muda, está faltando o quê? O problema está em mim. O problema está em mim que eu não busco. O problema está em mim que eu quero exercer as bênçãos, que eu quero receber as bênçãos, eu quero exercer aquilo que Deus tem na Bíblia, sem ter intimidade com Ele, sem buscar Ele, sem conseguir ajoelhar meia hora e orar. A Bíblia fala que quando aconteceu quando Estela vai diante do rei Assuero, que ela troca as suas vestes e ela fica ali de frente no pátio, ou em frente ao trono do rei, e fica esperando o rei estender o seu cetro para ela. Hoje, alguns lugares ainda existe a monarquia e ninguém entra diante de um rei de qualquer forma. A gente não entra diante do juiz aqui no fórum de qualquer forma. Imagine diante de um rei. Só que às vezes a gente está vindo diante do Rei dos Reis, que está acima dos reis dessa terra, e a gente está de qualquer forma. Eu não posso acusar e falar: você está falho nisso e nisso, você está falho nisso e nisso. Eu posso olhar para mim e perceber onde estão as minhas falhas, e perceber onde eu posso mudar, e perceber o quanto eu estou distante do Senhor. Às vezes eu olho para mim e falo: Deus, mas falta tanto, Senhor. Deus, eu preciso mudar tanto ainda. E é pela misericórdia dele, irmãos, que nós estamos aqui. Porque se não fosse pela misericórdia dele, onde nós estaríamos hoje? Ele merece que a gente se porte diante dele, reconhecendo o rei que ele é, reconhecendo o Deus que ele é. É um tempo que a gente precisa olhar para nós e mudar. Está perto, irmãos, está perto da gente poder vê-lo face a face. Mas enquanto esse dia não chega, a gente precisa levar uma vida de santidade, de intimidade, uma vida de comunhão com Ele, porque não é só a gente vir ao culto, não é só a gente orar aqui meia hora antes do culto, que às vezes nem é isso, ou ouvir uma palavra 2 vezes na semana, não é só isso. Se a gente se alimentar só aos domingos, a gente morre de fome, não morre? Se a gente beber água só dia de domingo, já pensou? Misericórdia. Então a gente precisa todos os dias anseiar de forma fervorosa, anseiar como se a nossa vida dependesse disso, e depende. Já pensou se cada vez que a gente respirasse, a gente lembrasse: Senhor, eu preciso desesperadamente de Ti? Se cada vez que o meu coração batesse, eu pensasse: Deus, quem eu sou sem a Tua presença?
a vida da gente seria muito diferente. Eu sei que talvez hoje não era essa a mensagem que você estava esperando aqui. Talvez estava esperando algo mais dentro do tema da honra, da forma como tem sido pregado. Mas não tem como a gente exercer a honra se a gente não estiver com o nosso amigo, com o nosso noivo. Não tem como a gente exercer a honra se a gente estiver longe dele. Nós estamos começando essa cultura agora, então a hora de mudanças é agora. A hora da gente transformar os nossos achismos é agora. O relacionamento genuíno com Deus é uma chave que vai destravar várias áreas da nossa vida. É a chave que vai destravar talvez aquilo que você tanto anseia e até hoje você não conseguiu receber. É através da intimidade, da adoração, que nós iremos destravar isso. Então, se você hoje está aqui, se você ouviu essa palavra, eu espero que o Senhor continue a ministrar no seu coração. Porque Deus tem falado isso comigo desde a primeira mensagem lá do pastor Leandro, e eu sei o quanto eu preciso mudar, o quanto eu preciso honrar mais a Deus, o quanto as minhas ações precisam glorificar o nome do Senhor. Então eu sei que não vai parar por aqui. Nós temos muito a ouvir ainda, nós temos muito a trabalhar ainda. Não vai ser um trabalho fácil, vai ser um trabalho árduo, pesado. Um trabalho que muitas vezes nós precisaremos abrir mão de algumas coisas para a gente conseguir viver outras. E eu sei que logo mais nós alcançaremos novos níveis e nós estaremos mais próximos do Senhor. E a igreja será uma igreja que viverá plenamente aquilo que o Senhor projetou para ela. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Eu tenho certeza que o Senhor continuará a ministrar ainda mais. A palavra do nome do Senhor Jesus. Coloca de pé, irmãos.